Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridinhos, minhas queridinhas do nono ano. Como é que vocês estão? É isso aí, pessoal. Estamos de quarentena, estamos presos em casa, mas isso não significa que os estudos não param, certo? A gente vai nos adaptando a esse momento, mas estou junto aí com vocês. Lembrando sempre, saudação de Wakanda, porque a gente não pode mais abraçar, não pode mais apertar a mão, ter contato físico, tá bom? Mas a gente vai continuar aí nossos estudos, tá bom? A gente segue firme e forte aí até a gente voltar a ter as aulas presenciais, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de filosofia, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente parou no capítulo 2 discutindo, né, a relação entre filosofia, o mito e a religião, tá? E a gente viu que tanto o mito quanto a religião, eles procuram, né, se preocupar ali com uma explicação para a origem das coisas, a origem do mundo, a origem do homem, a origem das coisas físicas, do meio físico, tá certo? E a filosofia também vai se ocupar disso, tá? Mas antes de mais nada, eu gostaria de estar convidando vocês a abrir lá a SAS TV, né? Lá tem a ferramenta lá, clicar SAS TV, nono ano, e ver o capítulo 3, que é Filosofia e Ciência, tá? Que a gente vai discutir o tema das nossas aulas de hoje. É importante vocês usarem o portal nesse período também. Eu vou estar aqui mandando vídeo para vocês, a gente vai se comunicando, mas sempre dá uma olhadinha lá no portal, abre o portal todo dia, vê exercício, vê vídeo, tá bom? Não só na minha matéria, mas nos outros professores também, tá? Então, vimos que filosofia, religião e mito se preocupam de um mesmo conjunto de questões, que é o que? A origem das coisas, tá? Só que o que diferencia a filosofia do mito e da religião? É que a filosofia vai procurar dar uma resposta para as coisas através de um pensamento racional, através de um sistema lógico de perguntas e respostas, tá bom? Aqui na página 14, no capítulo 3, está escrito assim, ó: não havia, no contexto da Grécia Antiga, uma clara demarcação entre filosofia e ciência, mas apenas a eclosão do pensamento racional, reflexivo e lógico, do qual a ciência brotaria. Aí eu peço para você marcar aí no seu livro. Os primeiros filósofos, os ditos pré-socráticos, eram aqueles que se ocupavam da physis, palavra grega que significa natureza, ou seja, eles eram físicos. Ah, professor, eles eram físicos igual esses físicos atuais que estudam a lei da gravidade, monta foguete, manda lá para o espaço? Não. Eles eram físicos da maneira que eles se preocupavam com os fenômenos da natureza, tá certo? Com os terremotos, os vulcões, as ventanias, as tempestades, ou seja, os fenômenos da natureza, tá bom? E procuravam dar uma resposta para isso, uma resposta racional, tá? Porque vamos se lembrar aqui que os filósofos, a preocupação dos primeiros filósofos é o quê? Com a verdade das coisas. A filosofia ela sempre mira atingir uma resposta que seja mais próxima possível do real. Bom, então já entendi a relação da filosofia com o mito e com a religião. A filosofia ela meio que dá uma outra alternativa para a explicação do mito da religião, da origem das coisas. Mas e filosofia e ciência, que é o tema da nossa aula de hoje? Bom, para isso a gente tem que ver quando que surgiu a ciência. Ou melhor, vamos focar aqui na ciência moderna, tá? Que é a ciência que está em voga, tá certo? Então a gente vai ver que a ciência moderna ela surge lá no século XVI para o século XVII. Alguns historiadores vão dizer século XV, porque é importante a gente sempre estudar história para poder também entender filosofia, tá? No ano passado a gente viu que nesses dois séculos aí, o século XVI e o século XVII, vai estar acontecendo algo chamado de revolução científica, tá certo? E qual é a importância dessa revolução científica? Ela vai se preocupar em experimentar, observar a natureza e tentar reproduzir em laboratório. Então, por exemplo, uma teoria científica da época de que o ser vivo nascia de um ser não vivo, teoria da abiogênese. Então, se tem um pedaço de carne e daqui a pouquinho começa a aparecer ali larvas e moscas, é porque da carne não viva, de um animal morto, né? A carne é um ser não vivo, surgiu seres vivos. E o que começou a acontecer? Alguns cientistas começaram a ver se isso era verdade, a se questionar.
tal como na filosofia. Mas eles começaram a realizar o quê? Experimentos, né? Começaram a reproduzir em laboratórios fenômenos da natureza. Então, teve um cientista que pegou um caldo de carne, colocou, né, num recipiente e vedou ali para não entrar ar. E ali ele começou a ver que se fechasse o recipiente, não surgiria nenhum ser vivo dali. Então hoje nós sabemos que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo graças a esse experimento. Então a ciência, ela se baseia na experimentação, que nós chamamos, né, no estudo das ciências humanas, de empirismo. Tá bom? O que é o empirismo, professor? O empirismo é a crença que, para se chegar a uma verdade, nós devemos experimentar, fazer experimentos em laboratórios. Tá certo? Bom, então aqui já vemos uma primeira diferença entre ciência e filosofia, certo? Porque a filosofia, ela quer chegar na verdade. A ciência também quer chegar na verdade. Mas a ciência, para se chegar numa verdade científica, ela realiza o quê? Experimentação, experiências, tá bom? Em laboratório, em arquivos, em que quer que seja, tá bom? E agora, para fechar aqui nossa aula, eu vou deixar um seguinte questionamento, uma seguinte reflexão para vocês. Quando a ciência avança, quando tem novas descobertas científicas a partir de novos experimentos, isso é sempre algo positivo? Por exemplo, não temos ainda, a ciência não descobriu uma vacina para deter a Covid-19, o coronavírus, certo? Então, a ciência não evoluiu a ponto de dar uma solução a essa resposta. Primeira coisa que a gente tem que concluir, o nosso conhecimento ele é sempre limitado, está sempre progredindo, certo? Pode ser que daqui a 2, 3 semanas, um mês, 2 meses, os cientistas descubram, né, uma vacina que vá solucionar esse problema do coronavírus, tá certo? E a segunda, e com base nisso, eu queria interrogar para vocês, sempre que a ciência evolui, acontece coisas positivas? Vamos pensar na bomba atômica, gente. O que o homem fez? Ele conseguiu dividir um átomo. O que foi criado a partir disso? Uma bomba de hidrogênio. Ou seja, milhões de vidas foram mortas ali por causa de um avanço científico. Ou seja, aí é para a gente pensar ciência e ética. Será que todo avanço científico, será que todo conhecimento científico ele é válido? Será que ele sempre pode ser usado só de maneira positiva? Vamos pensar aí, eu vou deixar essa reflexão aí para vocês, tá bom? Um abraço, tamo junto.